Então, a nossa proposta é pensar Norbert Elias a partir do livro, de um fragmento, né, do livro A Sociedade e os Indivíduos, que é um dos livros mais lidos dele, não o mais lido, né, o mais lido é O Processo Civilizatório. E, para início de conversa, convém ressaltar que o Norbert Elias é de família judaica. Ele perde a mãe no campo de Auschwitz durante o regime de Hitler. Não se sabe dizer se a mãe de fato morreu no campo de concentração. Depois não há registros, né, sobre isso. E depois ele sai da França, ele luta, né, depois de um surto psicótico num campo de concentração, ele se muda para Londres e passa a viver uma vida difícil, mas começa a estudar filosofia, medicina e psicologia, e a partir de então que ele vai começar a construir, entre os anos 50 e 70, sua obra. Ele é redescoberto, né, nos anos 70, quando sua obra ganha uma expressão incrível em toda a Europa. A primeira ideia que nos vem da obra do Norbert Elias é que ele se contrapõe ao pensamento de que existe uma sociedade separada de um indivíduo, ou seja, um dualismo, né? Não existe para Norbert Elias esse dualismo, ele é meramente conceitual ou puramente capitalista. De modo que, quando a gente se propõe a pensar a sociedade dos indivíduos, a gente propõe a pensar uma junção. E, necessariamente, a gente precisa trabalhar o conceito de indivíduo. O que é indivíduo, então? Né? Para que eu seja indivíduo, ou seja, para que eu me construa como uma pessoa única, a primeira coisa que eu tenho que ter na mente do Norbert é respeito. Qual é a função da educação? Qual é a função do direito? Qual é a função da sociedade? A função da sociedade é que todos os indivíduos aprendam a respeitar a todos os indivíduos. Qual o grande problema da América Latina? O grande problema nosso é que a gente não sabe respeitar os outros. O grande problema nosso é que a gente gosta de escutar som alto, achando que todo mundo tem que gostar da música que a gente gosta. É que a gente joga latinha de cerveja na rua quando está andando de carro e bebendo, 2 infrações, e acha que se a gente não jogar latinha na rua, o gari não vai ter emprego, né? Assim como ser bandido, muita gente acha que ser bandido é uma condição de existência dos policiais. Se não existe o bandido, não existe o policial. Enfim. A segunda noção, que é igualmente importante, é que para ser indivíduo, você precisa ter uma autoconsciência, uma consciência de si, que vai muito além, embora isso já seja muito, do conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, né? O conhece-te a ti mesmo de Sócrates implica em uma ação que começa talvez na juventude, não na adolescência, mas na juventude, que vai até o fim da vida. Você vai passar a vida inteira tentando se conhecer. Não só tentando, se conhecendo, mas se conhecendo aos poucos. A cada erro que você comete, você se conhece mais. E se você sabe celebrar seus acertos, a cada acerto também você se conhece mais. O terceiro aspecto para você se tornar indivíduo, nos moldes do que pensa Norbert Elias,
é você desenvolver uma heteroconsciência, ou seja, uma consciência do mundo, mas principalmente uma consciência do outro. A gente precisa ter noção de até onde a gente pode ir. Veja que isso é mais que aquela máxima que a gente ouvia na escola, quando a professora dizia para a gente, olha, o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Vai muito além disso, muito além. Porque não é só uma questão de ter direitos, muitas vezes é uma questão de ceder direitos, de ceder a vez por cortesia. E nós precisamos aprender isso. Aqui nós temos 3 quadrantes, dentro dos clássicos que nós já estudamos, que é a questão do indivíduo ou da sociedade dos indivíduos em Marx, Durkheim e Weber. Para Marx, a relação entre 2 indivíduos quase sempre termina numa relação de exploração. Para Durkheim, essa relação, ela é uma relação que tem por finalidade o fato social, ou seja, os indivíduos entenderem que eles só sobrevivem em sociedade se eles respeitarem os fatos sociais, que eles mesmos criam. E para Weber, a ideia de indivíduo em sociedade é a ideia de alguém que parte das próprias motivações em relação a compreender o todo. É a teoria da ação social que ele inaugura, né? Então, o texto, o fragmento que a gente está se propondo a analisar, ele começa com a seguinte afirmação: quando o médico se vê confrontado com um paciente cujos sintomas são contraditórios, os sintomas da América Latina são contraditórios, Sigmund Freud, o grande psicanalista, ele vai escrever a obra O Mal-Estar da Modernidade, e depois ele é seguido por Bauman, por Zygmunt Bauman, quando Bauman reescreve ou repensa a obra dele, falando sobre o mal-estar da pós-modernidade. Que mal-estar é esse? O mal-estar consiste em pensar que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais preocupadas, cada vez mais inseguras, e o capitalismo não cumpriu a promessa de felicidade que ele fez a nós. Então, Freud retoma Nietzsche justamente para afirmar isso. O mundo está cada vez mais incompreensível diante de nós. A gente não consegue mais abarcar o mundo. O mundo se tornou algo tão complexo que se a internet para tudo. Que se as linhas de ônibus param, trava tudo, é um caos danado. Se o metrô para, trava tudo. Então, a sociedade é complexa. O que significa uma sociedade complexa? É uma sociedade em que os indivíduos, mesmo que eles não queiram, eles têm uma relação de interdependência uns com os outros. Judith Knaumurt, ela vai dizer que não é sinal de saúde, de bem-estar, estar totalmente adaptado a uma sociedade completamente doente. Então, essa noção de indivíduo e sociedade, só frisando aqui, ela é uma relação múltipla. Ela é uma relação que não há separação nela. Mesmo que para Weber, as ações dos indivíduos é que construam a sociedade, mesmo que para Durkheim haja necessidade de uma integração, mesmo que para Weber, ou melhor, para Marx, haja um contínuo conflito de luta de classes, ainda assim, sociedade e indivíduo são uma coisa só. Bom, se nós vivemos uma sociedade doente, cabe perguntar onde está a cura, né?
E o Norbert Elias, ele faz isso da seguinte forma, ele pergunta qual é a situação, e aí ele mesmo descreve. Será possível, através de pergunta, que as dificuldades que temos em harmonizar as noções predominantes das pessoas como indivíduos e como sociedades tenham raiz na natureza dessas entidades, ou seja, da coisa em si, ou das pessoas na sociedade, como objeto de reflexão humana? Residirão essas nas razões das dificuldades de se compreender essa relação? Porque o que ele nota, e aqui novamente ele me parece que ele retoma Nietzsche em Genealogia da Moral, o Norbert começa a pensar que a sociedade, por conta do capitalismo, ela se tornou uma noção muito restrita. A sociedade é a sociedade dos indivíduos abastados, ricos, que é extremamente pequena, ou seja, um número muito pequeno de pessoas controla um fluxo muito grande de capital. E os grandes, aqueles que realmente são os grandes, o volume maior, são os pobres e miseráveis e que não compõem a sociedade e que não pode aparecer na sociedade porque senão eles são mal vistos. Que sociedade é essa? São os restaurantes de luxo, são os shoppings de luxo, são os locais, os jockey clubes e todos esses locais em que apenas os aristocratas vão. Então, essa relação entre indivíduo e sociedade é uma relação que evoca algumas reflexões, porque elas estão no entorno das questões sociais mais graves. Cabe questionar, então, até que ponto nós somos livres para decidir agir ou não, e até que ponto é a sociedade que determina esse agir. Até que ponto a sociedade nos condiciona nesse agir. Porque o Norbert Elias começa a pensar que, além de nós sermos controlados pela sociedade na qual vivemos, nós ainda somos impedidos de ascender economicamente. Aqui ele retoma Marx na ideia de exploração. E aí eu dizia para vocês que um dos critérios de se tornar indivíduo é a autoconsciência, né? E qual é o valor dessa autoconsciência? Norbert diz que terão os problemas que surgem em muitas áreas ao refletirmos sobre tais problemas do universo humano, algo a ver com a solução de exigir um rompimento com as formas tradicionais de autoconsciência, com as autoimagens conhecidas, altamente valorizadas, e ele coloca uma segunda questão. Estarão essas formas ligadas ao fato de que, para superar esses problemas, faz-se necessária uma revisão radical de nossa imagem de homem? E a resposta que ele dá é sim. Nós precisamos necessariamente perceber que a imagem de homem, de ser humano, que nós fazemos é uma imagem completamente deturpada pela noção de natureza que nós temos, pela noção de sociedade que nós temos. O Norbert identifica no seu discurso que a sociedade industrial, ela é igual a indivíduo alienado. O indivíduo alienado, para ele, é aquele indivíduo que obedece em todos os sentidos, ou seja, que é perfeitamente adequado à sociedade a qual ele está, na qual ele está. E aí ele faz uma crítica aos estados nacionais, porque para ele os estados nacionais industrializados estão ligados a um tipo muito específico de imagem de homem de autoconsciência, que é a imagem de homem de autoconsciência que me obriga a trabalhar o tempo todo para alimentar esse sistema perverso que é o sistema capitalista. E ele questiona:
Será possível que as dificuldades e as contradições que vêm à luz ao pensarmos sobre a relação entre indivíduo e sociedade estejam ligadas aos modos de vida específicos desses indivíduos, nos grupos sociais em particular? Sim, a resposta novamente é sim. Porque os grupos dominantes fazem com que os grupos dominados acreditem que eles precisam dar o sangue pela empresa, eles precisam estar constantemente ao dispor da empresa, eles precisam dar a vida em prol do capitalismo. Na pandemia de Covid-19, a gente assistiu isso de uma maneira muito clara, justamente porque as pessoas eram convocadas por esses grupos extremistas de direita, esses grupos neofascistas que estão na dominação atual da sociedade, evocando as pessoas para darem a vida pelo capitalismo. As igrejas que têm um vínculo muito forte com o capitalismo, clamando que os seus fiéis deem a vida pela religião, né, que enfrentem a Covid de frente, sendo que esse governo de extrema-direita não proporcionou vacina, proporcionou aglomeração, não usou máscara, desestimulou o uso de máscara, desfez da vacina, desfez das pessoas que estavam nos hospitais com falta de ar. Então, nós percebemos um sistema perverso que é denunciado por Norbert Elias. E existem muitos modos de nos tornarmos inadequados e nós precisamos, sinceramente, bater no peito e dizer: nós somos inadequados, nós somos inadequados. Por quê? Justamente porque não é sinal de saúde estar bem adequada a uma sociedade doente, como nós dizíamos lá no início. O Norbert diz que tais modos de pensamento que eu acabei de citar e conduta não sejam os mais adequados para lidarmos com o assunto que é o conceito de sociedade. Para ele, existe uma tendência das pessoas buscarem um grato refúgio nas concepções pré-científicas e mágico-míticas para ajudá-las a suportar a ansiedade de estar nessa sociedade. É possível que seja um pouco mais difícil as pessoas se contemplarem e se analisarem. Erguer o véu que esconde a natureza inanimada, que é a natureza delas mesmas. Não queremos saber muita coisa a esse respeito, é o que a maioria das pessoas dizem. Ou seja, a maioria das pessoas se vê como alienadas e elas falam para elas mesmas que elas não querem se libertar, que elas não querem lutar contra esse sistema perverso, que elas não querem desenvolver uma autonomia, que elas não querem se libertar definitivamente dessas garras malditas do capitalismo. E aí nós assistimos à construção de uma sociedade de cristal. Norbert diz que pouca capacidade têm essas pessoas e essas sociedades de suportar catástrofes da história. Então as pessoas se tornam pessoas com tanto medo de lutar, de serem reprimidas, de serem presas, como aconteceu em Auschwitz, como aconteceu na Alemanha, que elas param de lutar, que elas se conformam com aquela mesquinharia da vida, com aquela escassez de male ter o que comer e no fim da vida ter uma velhice miserável. Então, o Norbert, ele vai dizer que não nos dispomos a abrir mão das fantasias com que tradicionalmente enfeitamos a nossa existência. Na verdade, nós somos impelidos pelo curso da história humana como os passageiros de um trem desgovernado. E nós estamos definitivamente nesse trem desgovernado. E ele questiona: será que nossa capacidade de controlar nosso destino como pessoas em sociedade é então insatisfatória, assim, simplesmente por sentirmos tanta dificuldade em pensar no que há por trás das máscaras com que nos sufocamos, nascidas do desejo e do medo, e nos vermos como somos? E a resposta, mais uma vez, é sim. Nós estamos num trem desgovernado,
as pessoas, elas vivem o seu cotidiano sem nenhum tipo de autoconsciência. Existe uma dificuldade extrema de saber onde se está, como se está, por que se está. E as pessoas vão vivendo, paga uma conta, fica duas para trás, trabalha 18 horas, mas graças a Deus que eu tenho emprego, e uma série de fatores nesse sentido. Literalmente, para Norbert, nós estamos desamparados e à margem do capital. Então, ele diz, e será tão reduzida a nossa capacidade de devassar essas fantasias protetoras, de acreditar que o fato de nós termos coisas mínimas já está passando de bom, né? Que nós não precisamos de reflexão, nós temos que eliminar a reflexão entre os seres humanos. E aí ele diz assim, por último, será que esse velamento da realidade por um tecido de pensamento em que os resultados da observação factual ainda são perpassados por um material ilusório, não contribui para a nossa incapacidade de dominar a infindável destruição dos grupos e dos seres humanos? E aí ele afirma com isso, com esse questionamento, que nós somos os próprios responsáveis pela nossa destruição. O capital nos colocou exatamente onde ele queria, ou seja, nós nos tornamos indivíduos, no sentido mais próprio do termo, ou seja, isolados, separados. Nós não somos mais capazes de nos unirmos em função do nosso próprio bem. E, novamente, eu cito a pandemia do Covid-19, porque a maioria das pessoas, elas não foram capazes de obedecer regras mínimas, que não significa não ir trabalhar, não abrir a empresa, mas significa higienizar as mãos com frequência e usar máscara. São duas coisas mínimas que as pessoas não deram conta de fazer, principalmente na América Latina, sobretudo no Brasil. Novamente, eu digo, por influência da extrema-direita no país, que se alojou no país, e por conta disso, cada um de nós vive completamente isolado. Nós somos incapazes de pensar coletivamente, nós nos tornamos incapazes de pensar a nós mesmos como sociedade. A sociedade é uma coisa e nós somos outra. Então, eu recordo aquela música, né, do Roupa Nova, umas vezes nossa amiga e outras nossa perdição. Os pensamentos fantasiosos e os atos de magia ajudam as pessoas a aliviar sua situação de um outro modo insuportável no qual se encontram inteiramente expostas, como crianças pequenas, a forças misteriosas e incontroláveis. Então, as pessoas se sentem tão fracas, as pessoas se sentem que a sua vida está num risco iminente de desaparecer a tal ponto, e desaparecer significa não ter emprego, significa não ter comida, significa não ter dinheiro, que elas se tornaram corpos dóceis. As fórmulas e práticas mágicas possibilitam encobrir e banir a consciência dos horrores, e as pessoas não conseguem mais enxergar, elas acham que é vontade de Deus tudo isso que está acontecendo. Por conseguinte, e não só a vontade de Deus, não só uma ligação religiosa, mas as pessoas acham que apenas beber uma cerveja no fim de semana já faz com que a vida delas valha a pena, elas não precisam lutar por mais nada. Assim como os judeus no campo de concentração não lutavam e no fim da vida nem banho eles tomavam, porque eles já sabiam que estavam no fim da vida, assim as pessoas se comportam socialmente. Vejam o grande impacto da história vivenciada por esse autor com aquilo que ele produz em termos de construção. Por conseguinte, essa ligação do pensamento e da ação a fórmulas mágico-místicas de experiência, impregnadas de fantasia e afeto, sempre dificulta às pessoas que elas empreguem, então, formas de conhecimento mais racionais e mais objetivos que permitam a elas sair dessa condição. Mas, vai dizer Norbert Elias, na esfera da existência humano-social, essas pessoas
elas incorrem num nível diferente em relação aos eventos naturais. Ou seja, à medida que as pessoas conseguem sair do círculo vicioso no qual elas estão, elas saem de uma perspectiva mágico-mítica para uma perspectiva humano-social e conseguem enxergar a sociedade de uma forma mais clara. O pensamento, então, contém um teor maior de fantasia afeta e é mais difícil abordar os problemas de maneira relativamente não preconceituosa, e as pessoas passam a entender, finalmente, que elas não pertencem à sociedade, que elas são a sociedade. Então, a principal diferença entre a obra do Baudrillard que nós analisamos, A Sombra das Maiorias Silenciosas, e essa obra do Norbert Elias, é que lá os indivíduos se tornaram massa e eles não conseguem sair. Mas aqui a perspectiva é a mesma. Só que aqui Norbert Elias chama a nossa atenção para a necessidade de que nós somos a sociedade, ainda que pensando como massa, nós somos a sociedade. E qualquer mudança de atitude que nós tivermos será uma mudança na sociedade. Mas ele identifica que o senso comum ele está em constante processo de degladiar-se. A ideia tradicional de uma razão ou racionalidade que as pessoas são dotadas por natureza, como uma peculiaridade inata na espécie humana e que ilumina todo o ambiente como um farol, é uma ideia que está presente em poucas pessoas. Ou melhor, em muitas pessoas. Porque a racionalidade da qual ele diz não é racionalidade de achar que a revolução tecnológica que nós vivemos, ela tornou a vida muito melhor. Não. A vida continua sendo uma vida miserável e sob constante risco da ameaça capitalista. Por mais corriqueira que seja hoje em dia essa ideia, vai dizer Norbert, ela parte de uma imagem do homem em que as observações pacíficas de comprovação misturam-se às fantasias. Então o homem continua cego. E é uma cegueira ou uma máscara sem os orifícios dos olhos tão grande que o homem tateia no mundo para tentar viver uma forma de vida que, novamente, eu afirmo, uma forma de vida miserável. A suposição de que o pensamento humano funciona automaticamente de acordo com leis eternas em todas as ocasiões e em todas as situações sociais, desde que esteja livre dos distúrbios, é o amálgama de conhecimentos factuais que não produz nada em específico em relação à vida desse indivíduo. Dificilmente poderemos enfrentar esse problema, então, conclui Norbert Elias. E aí é importante pensar que, seja qual for o tipo de sociedade na qual nós estamos, nós somos inadequados. E não há problema nenhum em sermos inadequados. Por que não há problema nenhum? Porque ser inadequado a uma sociedade doente é uma forma de manifestação, é uma forma de luta social, é uma forma de nós enfrentarmos essa sociedade doente que afirma que para nós sermos felizes nós precisamos trabalhar 22, 24, 18 horas, 16 horas. Mesmo que consideremos as sociedades industrializadas, poucas coisas são tão características da situação e da composição das pessoas dessas sociedades quanto o grau relativamente elevado de racionalidade ou de respeito aos fatos. Ou seja, as pessoas realmente acreditam que a sociedade é perfeita e que todas as pessoas são felizes, como diz aquela música. Que elas exibem em relação à natureza física e relativa falta de ambos no tocante à sua própria vida pessoal, e as pessoas de fato não conseguem enxergar que elas estão escravizadas, completamente escravizadas. Formou-se uma espécie de ciência natural na qual as pessoas realmente não conseguem entender e enxergar que a vida delas está constantemente controlada por essa ideia perversa de sociedade. As ciências naturais normalmente influenciam o pensamento popular sobre os eventos naturais, refreando as noções afetivas, especialmente através do sucesso prático de sua aplicação aos problemas técnicos. Então, a própria mídia de massa,
denunciada pelos teóricos de Frankfurt, vai entender, vai fazer o seu trabalho em entorpecer as consciências desses indivíduos. Até mesmo conceitos e métodos de pesquisa que se revelam apropriados nas ciências naturais adquirem um toque mágico ao serem acriticamente adotados pelas ciências sociais. E aí a gente traz um pensamento do Norbert sobre essa questão. Parece que para adquirir o que é denominado de ciência do mundo, o indivíduo tem, em primeiro lugar, de procurar conhecer os homens como eles são, em geral, e em seguida obter conhecimento particular daqueles com quem tem que conviver. Isso é conhecimento de duas inclinações, a geral e a particular. E essas duas inclinações, elas funcionam como uma espécie de entorpecimento, porque o indivíduo fica tão preso a essa ideia de pertencimento a uma sociedade que ele não consegue se ver como inadequado, como anômico em relação a essa sociedade doente. A ciência, desse modo, ela fragmenta a nossa noção de realidade, fragmenta a nossa noção de tecnologia, de sociedade, de convivência social. Basta evocar a concepção de Zygmunt Bauman em relação à sociedade, à rede social e comunidade, quando ele vai dizer que a diferença entre uma rede social e uma comunidade é que na rede social você não convive com pessoas, você convive com fakes, você convive com imagens que as pessoas produzem delas mesmas, que não são a imagem real, que são uma máscara, mas que não são elas mesmas, tá? Então, o Norbert, ele vai dizer que os seres humanos, eles têm conseguido sair do círculo vicioso que coloca o grau de incerteza e ameaça enfrentado pelos homens na dependência da adequação do pensamento. E, nesse sentido, a ciência deveria, na visão dele, dar uma contribuição maior, porque a ciência só faz produzir a ideia de uma vida eterna, a ideia de uma saúde plena, mas ela não constrói críticas a esse sistema perverso de controle das mentes. De modo que as relações humanas, elas vão se tornando cada vez menos objetivas e elas vão servindo, seja no geral, seja no particular, para esse processo de entorpecimento da razão. São menos capazes de lidar adequadamente com o pensamento e na ação com os problemas que as confrontam. E quanto menos objetivas são essas relações, quanto mais são suscetíveis aos sentimentos de fantasia, menos capazes de suportar perigos, conflitos e ameaças. Então, a ideia de que nós vivemos uma sociedade linda, maravilhosa, perfeita, e que aqueles que não querem dar o sangue pelo capitalismo são comunistas, são petistas, e que aqueles que não seguem o padrão tradicional de família, que é um padrão do século XIX, são comunistas, são petistas, são de esquerda, esses pensamentos, eles não contribuem para a formação de uma sociedade realmente livre. E me parece que o Norbert, ele evoca essa questão da liberdade com muita força. Como indivíduos e como sociedades, introduzem, então, na vida uns dos outros os perigos e temores consideráveis. Fica calado, não faz isso, não protesta, não reclama, né? Que é uma diferença muito clara entre reclamar direitos e reclamar profissionalmente do que você faz, do que você escolheu, do que você é, e assim por diante. Toda essa realidade torna o ser humano um ser humano à mercê. Também, nesse caso, eles ajudam a tornar mais suportável a incerteza das situações que as pessoas são capazes de controlar. Expor essas pessoas a fantasias e aos perigos é algo perigoso e que elas nem sonham
em pensar. Elas querem se entorpecer com as práticas mítico-religiosas, carregadas de afeto e da incapacidade de dominar esses perigos, de lutar, de buscar uma liberdade em relação ao próprio sistema capitalista. E essas pessoas não conseguem, e elas não conseguem porque elas estão enfraquecidas pela ideia de que a boa vida é a vida na qual você tem um trabalho em que você consome a maior parte do seu tempo, fica mais com o trabalho do que com a família, e a partir daí você tem um salário mínimo para cuidar de você e da família inteira. Então, essas ideologias unificadoras, essas ideologias nacionais, dos estados nacionais, elas são ideologias que não favorecem a liberdade dos indivíduos no século XXI. O Norbert vai dizer, não raro, os valores que representam a essência daquilo que se dá como finalidade e sentido à vida contribuem para a constante renovação de tendências destruidoras da vida e do sentido as quais, por sua vez, reforçam os valores que servem de defesa contra essas ameaças. E aí eu encerro com essa afirmação do Norbert. Os homens efetivamente precisam de mitos, mas não para comandar a sua vida social, isso não funciona com os mitos. Estou profundamente convencido de que os homens conviveriam mais facilmente sem os mitos. Os mitos, parecem-me, acabam sempre por se vingar dos homens.